Depois de um tempo pesquisando, procurando, vim finalmente trazer um estilo de vídeo diferente, que é recomendação de leitura, que na verdade eu pesquisei pouco porque eu já tinha essa vontade de trazer uma recomendação de leitura, porque eu acho importante ler. Ler é muito importante para a nossa vida. Eu, infelizmente, comecei a ler muito tarde, comecei a ler só depois dos 18 anos. Então foi praticamente esse ano que eu comecei a ler. E até agora eu li diversos livros. E eu vim indicar 5 para vocês que eu acho que são legais e que eu acho que a maioria aqui vai gostar. Trouxe aqui 5 tipos de leitura, tá? Acho que tá ao contrário algumas aqui. E a primeira que eu vou trazer é a mais recente que eu li, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Nesse livro, ela aborda a vida de uma nordestina chamada Macabea, como ela vive. Eu vou contar aqui algumas características dela, porque a Clarice ela não deixa, ela expõe isso logo no começo do livro, que ela é feia, ela é magra, ela é pobre. Então, ela conta as vivências dessa Macabea, dessa nordestina, durante a vida, conta as paixões, conta indiretamente, ela critica algumas coisas que acontecem hoje em dia acontece. Eu vou até pegar um tópico aqui que eu deixei separado, que eu deixei até marcado, quer ver? Bem, aqui nessa parte eu deixei marcado porque eu gosto, eu acho que é importante de eu lembrar do que eu marquei. Na hora em que o Olímpico, que é o personagem que vai ser desenvolvido na história, lidera o fora, a reação dela, explosão, veio de repente inesperada, pôs-se sem mais nem menos a rir. Então, assim, a Macabea, ela não tem consciência de onde ela vive, entende? Ela não tem consciência praticamente da sua existência. Então, para ela, tudo que acontece é algo meio que o contrário do que as pessoas normalmente reagiriam. Então, eu acho que esse livro, ele é curtinho, ele tem, se eu não me engano, 80 e poucas páginas, 87 páginas, contando o prefácio, essas coisas. E é um livro muito curtinho, que eu acho que a maioria de linguagem simples, né? Simples não, né? Mas uma linguagem que a maioria vai entender, que eu acho interessante todo mundo ler, porque é bom, é bom. Clarice Lispector, literatura nacional, é muito boa. A próxima leitura já é uma leitura mais sentimental, não que a da Clarice não fosse, mas é um romance. E obviamente eu não ia passar em branco de descrever esse livro, que é Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Cara, é um livro espetacular. É um livro curto também, de 80 e poucas páginas. É um livro que é um romance de você se entregar muito e receber pouco. No livro que eu contei, o nome da parceira romântica do autor aparece 123 vezes. Ele, nas falas do personagem, aparece mais ou menos 60 vezes. Ou seja, das 120 vezes que aparece o nome do par romântico, 60 vezes o autor cita ela numa conversa, chama ela. E a gente não sabe o nome do autor. Então isso reflete muito o que é esse livro. O pessoal brinca muito que é o primeiro caso de friendzone da literatura. Primeiro caso não, né? Mas um dos casos de friendzone da literatura. É um livro muito bom que você lê do começo ao fim, entendendo o sentimento dele por ela, como ele conhece ela. Eu vou falar o nome porque é um nome que todo mundo já ouviu falar, que é a Nastienka. Então, assim, a gente sabe muito da Nastienka e pouco do personagem. A gente não sabe o nome, a gente não sabe a história, a gente só sabe a história dele do ponto que ele começou a contar a história. A Nastienka, a gente sabe como que ele conheceu, a história dela, como ela chegou ali e como acabou. Então, assim, é um livro espetacular, tá? Noites Brancas é um livro espetacular, que é aquele caso que você não acaba o livro acaba com você.
Eu falo esse linguajar assim porque é um linguajar que deixa mais próximo e expressa o que eu senti lendo esse livro. Então, é uma boa indicação para você que quer começar Dostoiévski, tá? Tem gente pobre também que eu não li ainda, então por isso que eu tô indicando Noites Brancas, porque é o começo. É um começo para você entender a cabeça e a literatura do Dostoiévski. Fechou? E o próximo livro que eu vou indicar é literatura brasileira. Não é um livro comum em prosa, é poesia. O meu café esfriou e eu lembrei da gente, de Lucas Lopes. Cara, esse livro ele conta basicamente todas as fases de um término: a negação, a raiva, a barganha, a aceitação e o recomeço, tá? Então, o Lucas, cara, a gente vai lendo todos os poemas como se fosse a gente. A gente não precisa nem estar sofrendo de amor, sofrendo um término, mas como cada poema toca a gente, que a gente se reconhece, a gente se vê dentro daquele poema, entende? Eu até citei alguns aqui na parte de raiva. Nosso final era feliz, mas você nunca irá saber. Todo livro de romance só dá certo no final. Pena que o nosso não deu tempo de chegar lá. Você e sua mania de ler livros pela metade. Cara, então assim, é todos nesse nível, tá? Esse eu vi em questão da negação, né, que é o primeiro estágio do término, que você não acredita que terminou. Então assim, ele expõe muito bem sobre, tá? Quem gosta de poema vai adorar esse livro, tá? Porque ele não usa uma linguagem como se fosse uma mulher falando, um homem falando pro par romântico que terminou. Cara, você só se vê dentro dos poemas. É um sentimento que eu não consigo explicar, mas é muito bom, tá? Então, para você que quer um livro de poema para você ler naquela noite que você tá triste, cara, compra. O meu café esfriou e eu lembrei da gente, de Lucas Lopes, tá? É minha indicação de livro poético. Eu não poderia deixar passar essa primeira indicação sem ler o livro que eu mais me dediquei para ler, que eu li no começo do ano, foi o primeiro livro que eu li nesse ano, que é outra literatura brasileira, Clóvis de Barros e Pedro Calabres, Em Busca de Nós Mesmos. Cara, esse livro, apesar do nome parecer que é difícil, que vai ser uma linguagem mais técnica de filosofia e tal, é muito pelo contrário. O Pedro e o Clóvis, eles abordam nesse livro tudo sobre a vida, desde a filosofia de estoicismo até a Odisseia de Homero, até sentimentos da vida, prazer, morte, felicidade, liberdade. Então, assim, nesse livro ele conta muita coisa boa pra gente. A gente que entra dentro do livro, a gente se emerge dentro do livro, porque a linguagem é fácil. A linguagem que os dois usam, apesar dos dois serem muito polidos de conhecimento, de linguagem, eles tentam o máximo aproximar do leitor. Então eles não usam palavras difíceis, eles usam gírias, usam de vez em quando uns palavrões para você entrar dentro da ideia que eles propõem. Esse livro é um livro grande, tá? Os livros que eu indiquei até aqui são 80 páginas, então é um livro bem curtinho. Esse aqui já é um livro comum, tá? Ele tem 310 páginas. Eu demorei um mês para ler, rapidinho, porque eu lia quando eu ia trabalhar, então eu só lia ali mais meia hora, até antes de entrar no trabalho. Eles explicam cada termo da filosofia, então eles explicam sobre o estoicismo, sobre o navio de Teseu. E cara, é um livro maravilhoso, tá? Se eu estou indicando, obviamente é bom. Mas é um livro muito bom, que eu levo para minha vida, tá? Esse livro aqui foi muito importante, foi numa fase de transição da minha vida. Então ler ele foi muito especial, então eu tenho um carinho muito carinhoso, diga-se de passagem, por esse livro. Então, quem quiser, quem está disposto a ler um livro mais complexo, mais
profundo, não tão profundo quanto Nietzsche, essas coisas, Dostoiévski, mas um livro que reflete sobre a vida, cara, Em Busca de Nós Mesmos, de Clóvis de Barros, é perfeito, tá? Perfeito pra você que quer ir entrar dentro da leitura. Perfeito. O vídeo já tá grande mesmo, mas eu não vou deixar de indicar o quinto livro, que é na mesma pegada quase na mesma pegada do Em Busca de Nós Mesmos, Meditações de Marco Aurélio. Ele conta aqui como ele aprendeu a lidar com frustrações, com medo, com divergências, e ele explica e ele te aconselha. Ele te explica, ele te aconselha e ele te leva para dentro da vida dele, que você às vezes você até se reconhece ali dentro, sabe? Então, o livro ele é curtinho também, ele tem 80 páginas. Não, minto. Ele tem 110 páginas, é um curto também. Então assim, cara, é um livro para você também que quer se imerger dentro do estoicismo, dentro da filosofia e também se você se vê perdido na vida, né? Eu falei antes no vídeo anterior sobre o que te impede de aceitar você ser diferente. Cara, esse livro aqui te ajuda a entender e a lidar com a vida perfeitamente. Perfeitamente não, porque nada é perfeito. Mas te ensina a lidar com a vida da melhor forma. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui, tá? O vídeo acabou ficando grande, mas eu tentei fazer vocês entenderem um pouco de cada livro, para vocês se interessarem pelo livro, né? Porque não basta só falar que, Em Busca de Nós Mesmos, Meditações, eu comprei um café e lembrei da... Cara, não vai, vocês não vão se interessar. Então, entrar um pouquinho dentro da história do livro é importante pra gente entender, sabe? Pra gente ver o que é bom, o que você se interessa. E eu espero que tenham gostado, tenham assistido até aqui. Eu tenho mais livros para indicar, mas eu vou esperar um pouquinho. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comprem os livros, porque eu não vou indicar coisa ruim aqui para vocês, tá? Talvez você não goste, mas eu gostei e eu sinto que você também vai gostar. E muito obrigado a quem ficou até aqui. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.